Olá, aluno. Eu sou o pastor Ricardo. Nós vamos ter hoje a nossa aula de teologia pastoral. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 2 da sua apostila, que fala sobre as qualificações do vocacionado. Mas o que é vocacionado? É uma palavra que vem do latim vocare, que significa chamar, ter tendência ou habilidade que leva o indivíduo a exercer determinada carreira ou profissão. No nosso caso, nós vamos tratar especificamente da vocação sacerdotal, tá? E o que é então a vocação sacerdotal? É você ser chamado por Deus para fazer a obra, para estar à frente de uma igreja, para realizar o pastorado, atender as pessoas, estar diante de algumas situações onde você vai ministrar a palavra de Deus sobre a vida de alguém. Mas vamos ver melhor o que significa vocação sacerdotal. É o chamado que Deus faz a alguns homens para se dedicarem inteiramente sua vida a Ele, servindo ao seu povo. Nós temos como exemplo Jesus chamando os apóstolos, o chamado de Paulo. A vocação ou chamado, ela é feita por Deus ou por Jesus, e ela é então confirmada no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. E o chamado, ele requer uma disposição e uma intimidade com Deus. Então a gente precisa entender que a vocação, ela tem que ser confirmada. Eu não posso pura e simplesmente virar e falar assim: eu quero ser um pastor, eu quero ser um diácono, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não. O chamado, ele vem de Deus. Ele é que nos escolhe. Ele é que nos dirige para sermos atuantes em um ministério da sua obra. E essa vocação, ela tem exigências. Vamos ver quais são. A primeira delas, um novo nascimento em Cristo. Quando nós entramos para o mundo pastoral, nós precisamos entender que a nossa antiga vida, ela se torna apenas um testemunho, para que as pessoas possam entender como Deus age em nossa vida e como Ele nos modifica, como Ele faz com que nós venhamos a ser uma nova pessoa. Esse tem que ser um novo nascimento, um nascimento em Cristo. Nova criatura, filhos nos tornamos agora do Senhor. O segundo ponto é ter a identidade de Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala muito bem: sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Podemos entender assim então: tenha a minha identidade, porque eu tenho a identidade de Cristo. Eu tenho os mesmos objetivos de Cristo. Eu me comporto como Cristo. Eu tenho as mesmas preocupações, a mesma visão, o mesmo entendimento do que a palavra quer me dizer e passar assim para outras pessoas. Então, eu preciso sempre ter essa identidade de Cristo em meu coração. As pessoas precisam olhar para o pastor e ver Cristo nele. Outro ponto é a autoridade cristã. O pastor, ele precisa ter essa autoridade, e ela só é dada por Cristo. Mas como assim, pastor, eu vou ter essa autoridade? Quando você apresenta um bom testemunho, quando você conhece a palavra de Deus, quando você ora, quando você jejua, quando você está à disposição da sua igreja, das suas ovelhas. Só assim
Você demonstra ter uma autoridade. Você tem que ser um conhecedor da palavra de Deus para que você possa falar por ele, para que você possa representá-lo. Somente assim você tem autoridade no mundo físico e no mundo espiritual. Quando você vai exorcizar, né? Quando você vai expulsar um demônio, você precisa ter essa autoridade. Você fala em nome de Cristo. Mas o seu bom testemunho é que reforça essa autoridade. Tá? Outro ponto, batismo com o Espírito Santo de Deus. É necessário que o pastor, aquele que tem a convicção do seu vocacionado, que tem a convicção do seu chamado, ele busque o batismo com o Espírito Santo de Deus. Ele tem que buscar os dons do Espírito. E a gente pode dividir esses dons em 3 categorias. A primeira categoria seria a verbal, onde você busca o dom da palavra, você busca a profecia, o dom de línguas, sabedoria, pregação, saber falar bem da palavra de Deus e com propriedade, oração. O segundo grupo seria de investigação, revelação, ciência, interpretação de línguas e discernimento de espíritos. O terceiro grupo seria um grupo de atuação, um grupo de ação, fé, cura, milagres. Então a gente pode entender que o pastor ele precisa buscar esses dons. Ele precisa se aperfeiçoar neles. Mas você vai me fazer uma pergunta, eu tenho certeza disso. Pastor, todo homem de Deus, ele é obrigado a falar em línguas? Pois bem, a palavra nos diz que não. Um pastor, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Ele precisa buscar os dons. É isso que a palavra nos fala. E quem ministra esses dons sobre a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. É Ele que ministra esses dons sobre nós. É Ele que distribui da forma que nós merecemos. Se você fizer uma investigação em 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele explica muito bem isso. O dom de línguas, se não tiver quem o interprete, edifica apenas a pessoa. Então, precisamos entender que temos vários dons e muitas pessoas vão ter dons diferentes. Claro, o falar em línguas é uma evidência, mas nem todos falarão. Isso fique bem claro para a gente, para que não continuemos com aquela visão de que, se não fala em línguas, não tem o Espírito Santo. Não é bem assim, tá? Eu reforço, leia 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. O apóstolo Paulo ele vai esclarecer essas suas dúvidas. Outra coisa, o pastor, quando ele busca o Espírito Santo na vida dele, quando ele tem certeza da sua vocação, ele gera frutos. E lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 23, esses frutos, eles são citados. Tá? Paz, alegria, caridade, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, fidelidade. São frutos que o pastor, no decorrer do tempo do seu pastoreio, ele tem que apresentar. Imagine você, uma pessoa chega até o pastor, precisando de conselhos, e o pastor, ele é nervoso, ele xinga o irmão.
O pastor não quer escutar. O pastor tem outros problemas mais importantes. Não pode ser assim. A função do pastor é ajudar a sua ovelha, é ajudar as pessoas que necessitam de uma palavra de carinho, de uma palavra de sabedoria, de uma palavra de conforto, de uma palavra de ajuda. Essa sim é a função de um pastor. Ele também precisa ter as suas exigências emocionais. Ele precisa ser uma pessoa equilibrada psicologicamente. Ele precisa ser otimista, perdoador, ouvinte, um visionário. Ele precisa incentivar o crescimento espiritual da sua igreja. Ele tem que estar preparado para atender os membros a todo momento. O pastor, ele tem que entender que ele precisa cuidar de si mesmo, para aí então cuidar das pessoas que estão ao seu redor, tá? O pastor também precisa ter exigências morais. Mas o que é moral? Vamos entender primeiro o que é isso. Moral é o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. A moral, ela regulamenta o modo de agir das pessoas, sendo uma palavra relacionada com a moralidade, com os bons costumes, valores e princípios. Um exemplo disso? Honestidade, verdade, respeito, são alguns desses princípios. Assim, é interessante entendermos que o pastor ele precisa dessas qualidades morais. Ele precisa ser uma pessoa irrefutável. Ele precisa ser uma pessoa que seja exemplo para aqueles que estão observando. O pastor ele tem que ser referência para as pessoas que estão ao seu redor. Isso também faz parte das exigências sociais. Se você ler lá na carta de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 ao 7, o apóstolo Paulo ele vai apresentar essas exigências. Veja só, ser marido de uma só mulher, ou seja, o pastor ou o candidato ao pastoreado, ele não pode ser um homem que tem 2, 3, 4, 5. Não. Esposo de uma só mulher. O pastor, ele precisa governar bem a sua casa. Mas isso governar não é ser um autoritário. Não é chegar em casa impondo a sua vontade. O governar bem a sua casa é saber administrar bem. É amar a sua esposa, amar a sua filha ou seu filho. É saber gerir bem as finanças da casa. Saber escutar as pessoas que convivem com ele dentro da sua casa. Ter diálogo. Saber perdoar e também pedir perdão. Entender que as pessoas que estão ao seu redor são seres humanos. Ele não deve ser um pastor só da porta para fora, mas ele também precisa ser da porta para dentro de sua casa. Não ser dado ao vinho, ou seja, não pode ser uma pessoa que se embriague, que goste de vez em quando, encher a cara no vinho, desculpa a impressão, a colocação, mas é a que cabe neste momento, viver alcoolizado dentro de casa e quando sai lúcido. Não pode. A mesma pessoa que ele é no altar, ele deve ser dentro da sua casa também. Não ser violento. Não bater na esposa, não bater nos filhos, não agredir com palavras ou psicologicamente. Não. Ele deve ser uma pessoa mansa, sábia. Nos momentos mais difíceis, ajudar e saber o momento de pedir ajuda. Compreender conselhos
e aconselhar também. Ser uma pessoa hospitaleira, saber receber, saber ajudar, compreender a situação do outro, ter um zelo civil, cumprir todas as normas e leis que os nossos governantes instituem para nós. E também o civismo, estar ali em dia com a política, entender dela, saber explicar, saber que não podemos ignorar este dever civil que nós temos. Então, essas são algumas exigências sociais e que as pessoas, tanto dentro de casa, na igreja e na rua, observam em nós, observam nos pastores. Temos sempre que estar atentos a esse tipo de coisa. Também temos as exigências intelectuais. Irmãos, o pastor, ele não pode ignorar o conhecimento. Ele deve sim estudar teologia, ele deve fazer cursos para melhorar o seu entendimento, mas ele também tem que fazer sim cursos superiores em faculdade, psicologia, pedagogia, história, geografia, letras, para que ele possa aumentar a sua capacidade de entendimento da palavra de Deus e também ser referência para as pessoas que estão na sua igreja, de crescimento. Nós hoje atendemos pessoas de várias classes sociais, desde pessoas bem graduadas a pessoas mais simples. Temos que saber lidar com todas elas, conversar com todas. Precisamos mostrar que a palavra de Deus não está condicionada àquela velha imaginação ou àquela velha máxima de que a Bíblia é para pessoas ignorantes, para pessoas simples, pessoas que não têm entendimento. Esse tempo ficou para trás. Hoje, as pessoas buscam cada vez mais entendimento. Elas buscam cada vez mais conhecimento. Então nós temos que estar preparados. Hoje, as pessoas que frequentam a igreja são advogados, são médicos, são pessoas que têm empresas, grandes empresários, microempresários, como temos pessoas simples também. Então vamos nos preparar a todo momento para atender todas as camadas sociais que estão envolvidas com a igreja. Temos também as exigências práticas. O que é isso? Exigências práticas. Elas são adquiridas com o passar do tempo. O apóstolo Paulo fala que os neófitos, eles não devem estar à frente da obra. Por quê? Porque eles estão começando agora. Neófito é o novo convertido. Então ele chega na igreja e você já o coloca para ser um diácono, para ser o pastor auxiliar. Ele não tem experiência espiritual. Ele precisa primeiro ser trabalhado, discipulado, frequentar uma escola bíblica dominical, aprofundar na palavra de Deus, ser acompanhado por alguém para que ele possa adquirir experiência e poder então ser colocado à frente de uma obra, ou então ser um pastor auxiliar, ser um diácono. Temos que preparar as pessoas para que elas ganhem prática, para que elas comecem a entender como funciona o Evangelho, como funciona a igreja, como funciona o pastoreio. Nós precisamos ter esse entendimento de como funciona a igreja, como funciona o pastoreio. Já se foi aquela época em que os pastores eram feitos a machado. Isso não existe mais. De hoje em diante, nós precisamos buscar a excelência do pastoreio, melhorar a cada dia mais.
Aqui terminamos a nossa aula de hoje, o capítulo 2 da nossa apostila de Teologia Pastoral. Peço aos irmãos que façam os exercícios dessa unidade e enviem pelo meu e-mail, que eu estarei corrigindo. Eu irei fornecer o mesmo ao chefe de turma para que ele repasse para vocês. Que Deus os abençoe, vos guarde e vos livre de todo mal, é o que eu desejo, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.